Bom, vou passar a tela para vocês. Nosso assunto hoje, dentro de trabalho de uma força, deixa eu tirar esse slide que eu estava dando para o terceiro ano aqui. Aí, beleza, agora ficou mais livre. Nosso assunto de hoje são as atividades relacionadas a trabalho de forças variáveis, tá? As páginas 55 e 56 do volume 2, capítulo 4. Bom, antes, só voltar uma coisinha aqui, que é interessante. Trabalho realizado por uma força variável, ele vai ser sempre igual à numérica, vai ser sempre numericamente igual à área sobre o gráfico da força e do deslocamento. Aqui tem uma representação genérica, tá? Dessa área, porque eu não vou amarrar essa área a uma figura geométrica, porque senão parece que fica associado só àquela figura. Então, aqui nessa representação genérica, eu estabeleço essa relação entre trabalho e área. Então, o cálculo do trabalho ele vai ser sempre numericamente igual à área da região formada sobre o gráfico da força e deslocamento. Então, eu pego dois pontos quaisquer, estabeleço essa área, calculo essa área dentro de uma relação determinada, pode ser a área de um triângulo, pode ser a área de um retângulo, pode ser a área de um trapézio. Só que outra coisa que eu tenho que ter em mente é que eu posso ter a realização de trabalho aumentando a energia e posso ter a realização de trabalho fazendo com que essa energia diminua. Como é que eu vou associar isso no gráfico? O que tiver acima do eixo do deslocamento, ou seja, tudo que tiver acima do eixo horizontal, determina a realização de trabalho positivo. Tudo que tiver abaixo desse eixo horizontal determina a realização de trabalho negativo. Como é que vai ser o trabalho total? Esse trabalho total ele vai ser a soma algébrica de todos esses trabalhos realizados, tá? Bom, então com isso agora a gente pode entrar no trabalho de forças variáveis nas atividades. Exercício 1. Um estudante construiu um gráfico do módulo da força realizada em função da deformação de uma mola em centímetros. Aí, com base no gráfico, determine a constante da mola no sistema internacional e o trabalho realizado pela força da mola. Bom, pessoal, primeira coisa, como ele quer a constante elástica no sistema internacional, para eu calcular a constante elástica, a força tem que estar em Newton e a deformação tem que estar em metro. Por quê? Porque essa constante elástica, ela está relacionada à lei de Hooke, que é a lei que estabelece a relação entre força e deformação. Então, como é que fica? A lei de Hooke é essa aqui, ó, que nós já vimos. A força elástica é a constante elástica multiplicada pela deformação, que é esse ΔX aqui. Bom, aí eu posso pegar dois pontos que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho uma reta inclinada. Então, essas grandezas são proporcionais. No caso, ele escolheu para a força 20 a deformação de 2 centímetros. Só que eu tenho que passar essa deformação de 2 centímetros para metro. Então, é isso aqui, ó. Meus 2 centímetros em metros, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, para eu achar essa constante elástica, basta eu passar esse 2 vezes 10 a menos 2, que está multiplicando K, dividindo 20 aqui. Então, eu vou ter 20 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Eu tenho uma constante elástica na mola
de 1.000 newton por metro. O que significa isso? Significa que para eu deformar essa mola em 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 1.000 newtons. Tá? Aí na letra B ele quer o trabalho realizado pela força na mola. Bom, essa força é variável, porque para eu provocar deformação, eu tenho que variar a força, senão não deforma. Eu vou lá, aplico 20 newton de força na mola, ela deforma 2. Se eu mantiver esses 20 newtons, ela vai continuar com a deformação de 2. Então, para eu provocar uma deformação maior na mola, eu tenho que variar a força aplicada. Por isso que a força é variável. E o que eu tenho aqui, ó? Nesse gráfico de força por deslocamento, a área da região formada entre a aplicação da força e o deslocamento gerado é a área de um triângulo. Aí é só fazer base vezes altura dividido por 2, tá? Então, aí eu consigo calcular o trabalho realizado lá. No gráfico da questão, o trabalho realizado pode ser calculado pela área do triângulo. Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual à área do triângulo, que é a base 6 vezes 10 a menos 2, tem que ter em metro, tem que estar em metro, vezes a altura 60, dividido por 2. Então, ó, o que vai dar aqui, ó? No numerador, eu vou ter 6 vezes 60, 360. 360 vezes 10 a menos 2 dá 3,6. Dividir tudo por 2, dá esse meu 1,8 joules de energia. Por que é joule? Porque trabalho está associado à transformação de energia. E a unidade de energia é o joule. Tá? Questão 2. Um carro parte do repouso em uma trajetória retilínea, sofrendo a ação de uma força que, em função do deslocamento, tem o seguinte comportamento. Então, ó, o gráfico da força pelo deslocamento deste carro é a variação da força de 0 a 100 para um deslocamento de 100 metros, depois entre 100 e 300 metros, nos 200 metros restantes, a força foi constante de 100 newtons. Então, o que ele quer? Com base nesses dados, pode-se dizer que o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 300 é de quanto? Bom, eu posso calcular esse trabalho de duas maneiras. Eu posso calcular esse trabalho fazendo a soma da área desse triângulo com a área desse retângulo, ou eu posso calcular o trabalho direto pela área do trapézio formado. Um trapézio eu sempre tenho base maior, base menor e altura. Tá? Quem que são as bases de um trapézio? Os lados paralelos. Então, eu tenho aqui, em relação a esse trapézio, essa base maior medindo 300 e essa base menor medindo 200. Quem que é a altura? A altura é o segmento perpendicular às bases, tá? É esse segmento relacionado ao eixo vertical aqui de 100. Então, eu vou direto pela área do trapézio, tá? Então, como é que vai ficar isso, ó? Em um gráfico de força em relação à distância, o trabalho pode ser calculado pela área entre o eixo das abscissas e o diagrama de força, que neste caso forma um trapézio. Então, o trabalho da força é numericamente igual à área do trapézio, nesse caso. Eu tenho uma base maior mais uma base menor vezes a altura dividido por 2. Como eu falei, minha base maior, deixa eu voltar, esse segmento paralelo aqui de 300, esse segmento horizontal de 300 metros. Qual que é a base menor? É o segmento paralelo a ele, de 200. A altura é 100. Então, olha lá, ó. 300 mais 200, que são as bases, né? Vezes a altura 100 dividido por 2. Então, o que ele fez aqui, ó? 500 vezes 100, eu vou ter 50 mil, né?
dividido por 2, 25 mil joules. Aí, para a resposta ficar mais bonita, mais limpa, ele passou o resultado para notação científica. Como é que esse resultado é transformado em notação científica? Eu tenho dois fatores. O primeiro fator, que é o número entre 1 e 10, e o segundo fator, uma potência de base 10 elevada ao expoente relacionado à grandeza. Então, ó, para eu ter esse número aqui entre 1 e 10, eu passo a vírgula que está originalmente aqui, ó, à direita, para entre o 2 e o 5. Então, fica 2,5. Aí o expoente é quanto eu andei. 1, 2, 3, 4. 10 a quarta. Então, o trabalho da força aí é de 2,5 vezes 10 a quarta joules. A resposta é a letra I. Beleza? Fechando, nós temos o seguinte. Um bloco está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. A partir de certo instante, passa a atuar sobre ele uma força F de direção constante. No caso, a direção da força é sempre horizontal. A intensidade não. A intensidade varia com esse gráfico aqui, ó, cuja intensidade em função da posição S é dada pela figura. Calcule o trabalho da força F de 0 a 8 metros. Ou seja, o trabalho da força F em tudo aqui, ó. Observação. O sinal negativo atribuído à intensidade indica que a força tem sentido contrário ao sentido positivo especificado para a direção constante considerada. O que significa isso? Que na hora de eu calcular o trabalho total aqui de 0 a 8, tudo que está na parte de baixo do eixo horizontal tem que ser considerado negativo. Tá? Então, como é que fica o trabalho aqui? Esse trabalho está associado a essa área aqui de cima, que é um trapézio, ou um retângulo e um triângulo, não importa. Mas essa área aqui de baixo, que é um triângulo. Só que esse mais aí vai considerar a área de baixo na soma algébrica como uma subtração. Então, é o de cima mais a de baixo, que é negativa. Tá? Então, olha lá, ó. No gráfico da questão, o trabalho pode ser calculado pela área do trapézio acima do eixo das abscissas, que é um trabalho positivo, subtraída da área do triângulo abaixo do eixo das abscissas, que é um trabalho negativo. Aí, como é que calcula a área desse trapézio aqui? As bases paralelas são segmentos horizontais. Base maior, 4, mais base menor, 2, vezes a altura 20, dividido por 2. E a área do triângulo? Base 8, perdão, 8 nada. Base 4, né? Por que 4? Porque é de 4 a 8, vezes a altura, 10, dividido por 2. Tá? Então, aqui, ó, dá 6 vezes 20, 120, dividido por 2, 60, menos 40 dividido por 2, 20. Eu tenho o trabalho da força F de 40 joules. Bom, com isso, a resposta é a letra C. Com isso, eu já tenho uma tarefa aí para sexta-feira, dia 21, tá? Não vamos deixar acumular. Por que eu não quero que acumule? Porque essa semana nós vamos ter mais coisa. Tá? Tá faltando potência e rendimento para a gente ver. Então, eu vou ter mais. Deixa eu ver. Eu vou ter mais 8 exercícios para essa parte de potência e rendimento. Então, aqui só são 4, tá? Então, tá fácil, só são 3, aliás. Tá facinho de resolver isso, tá? Então, ó, para sexta-feira já tem essa atividade aí, questões de 7 a 9, na página 63, essas atividades para serem entregues até sexta-feira, que é dia 21. Bom, deixa eu só explicar uma coisa aqui. O até sexta-feira aí
A partir de agora vai ser até sexta mesmo, tá? O que está acontecendo? Eu tenho recebido muito e-mail no sábado, no domingo, tá? E isso está me atrapalhando muito, porque o que que acontece? Eu tenho um cronograma de preparar a aula, de estudar a aula e dar a aula para vocês. Aí, durante a semana, eu tenho o esquema de baixar esses e-mails e corrigir essas atividades. Então, se eu fico recebendo e-mail picado, eu não consigo sair de um serviço. Eu fico amarrado num serviço só, eu fico perdendo muito tempo. Então, o esquema, eu mandei um e-mail para vocês, eu mandei um e-mail para quem não tinha me mandado a atividade, dando a oportunidade de mandar essa atividade hoje, e depois eu mandei um e-mail para todo mundo, independente de ter mandado ou não atividade, eu mandei um e-mail para todo mundo, informando essa questão de eu não aceitar mais atividades depois da data determinada, tá? E com um detalhe também, pessoal, eu vou aceitar e-mail até às 17 horas na sexta-feira, tá? Porque depois que eu recebo todos os e-mails, eu tenho que baixar. Então, isso não quer dizer que às 17 horas eu paro. Às 17 horas eu vou começar, certo? Porque eu tenho que baixar esses e-mails, eu tenho que ver se foram feitas todas as tarefas para eu poder anotar aqui nas minhas planilhas. Então, ó, a partir de hoje, não entregou trabalho, atividade no dia determinado, eu não recebo mais, tá? Aí vai faltar ponto aonde? Vai faltar ponto naquelas atividades, naquelas avaliações contínuas que a gente tem toda semana. E a questão não é nem só de ponto, né? A gente não tem que preocupar com ponto. A gente tem que preocupar em estar entendendo o conteúdo que foi dado. A gente tem que estar preocupado com o rendimento, tá? Então, pessoal, atividades de 7 a 9 nessa página 63, tá? Com isso, eu consigo agora dar pelo menos a introdução na parte de potência e rendimento aí. Se eu não terminar a teoria hoje, não tem problema nenhum. Quarta-feira a gente tem 2 aulas, eu consigo terminar isso com folga, tá? Então, ó, por favor, página 56, a apostila de vocês, é essa parte aqui de potência e rendimento. Ele usa um exemplo muito legal para a gente entender a ideia de potência, que é associada a uma eficiência, tá? Então, ó, potência e rendimento, página 56. Imagine que em um dia de tempestade, o elevador de um edifício deixou de funcionar por falta de energia elétrica. Nesse momento, dois irmãos gêmeos, Rodrigo e Rafael, moradores do 8º andar, chegam ao térreo e decidiram subir as escadarias para chegar ao apartamento. Para tornar a tarefa mais divertida, um deles decidiu subir as escadas correndo, enquanto o outro subiu andando. Depois que os dois se encontraram no 8º andar, aquele que subiu as escadas correndo estava exausto, enquanto o outro afirmou estar descansado. Nessa situação, o trabalho realizado pelos dois irmãos é igual, pois eles têm a mesma massa e tiveram o mesmo deslocamento. Ou seja, qual é o trabalho aqui? É o trabalho da força-peso, tá? Observe que a força-peso aqui nos dois irmãos é contrária ao deslocamento deles. Ou seja, eu tenho a realização de um trabalho negativo.
Eles estão perdendo energia, certo? Assim, a grandeza trabalho é insuficiente para justificar o fato de um irmão estar mais cansado que o outro. Então, se eu relacionar a simples realização de trabalho, o trabalho realizado pelos dois foi o mesmo. Eles têm a mesma massa e deslocaram a mesma distância. O trabalho da força-peso vai estar relacionado a essa massa, a intensidade do campo gravitacional, que é a mesma, e a altura, que no caso é o deslocamento. Então, o trabalho realizado é o mesmo. Só que um foi correndo e o outro foi andando. O que foi correndo realizou esse trabalho no menor tempo. Ou seja, ele gastou mais energia, tá? Neste caso, temos que levar em consideração o tempo em que o trabalho foi realizado. Essa grandeza que determina a rapidez com que um trabalho é realizado é determinada a potência. Então, ao subir as escadas de um edifício, o trabalho da força-peso é igual ao produto do peso pelo deslocamento vertical. Então, esse trabalho é P vezes ΔS. Só que agora eu estou relacionando ao peso, ao tempo, essa realização de trabalho. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu relaciono a grandeza tempo na realização de um trabalho, eu estou medindo a eficiência no qual esse trabalho é realizado. Essa eficiência é a potência, tá? Potência é uma grandeza escalar definida pela rapidez com que um trabalho é realizado ou que a energia é transferida ou transformada. A potência é representada por P maiúsculo OT e é medida em watt ou joule por segundo. Por que a potência é medida em watt ou joule por segundo? Porque no sistema internacional, a unidade de trabalho que está relacionada à transformação de energia é o joule. A unidade de potência, de tempo, é o segundo. Então, em homenagem a James Watt, que foi o cara que aperfeiçoou a máquina a vapor, ele não criou, ele só aperfeiçoou, a unidade relacionada a essa realização eficiente de trabalho está relacionada ao nome dele, ao Watt, tá? Então, nós temos dois tipos de potência que nós vamos trabalhar, a potência média e a potência instantânea. A potência média, com que um trabalho é realizado, é definido pela expressão, a potência média é o trabalho da força dividido pelo tempo. Esse trabalho aí da força é a realização de um trabalho que pode ser transferido ou transformado num corpo. Bom, a unidade de potência é o watt, e é determinada pela razão da unidade de trabalho, o joule, pela unidade de tempo, segundo. No entanto, em diversas aplicações relacionadas às engenharias, em especial a indústria automobilística, são adotadas outras unidades, como o horsepower, que é o HP, e o cavalo-vapor, que é o CV. Apesar da palavra horse significar cavalo, essas unidades são diferentes. Enquanto um HP equivale a 746 watts, um cavalo-vapor corresponde a 735 watts. A diferença é que o cálculo do primeiro foi feito com base no sistema inglês ou sistema imperial, de medidas representadas em libras e pés, e o segundo segue o sistema métrico, com quilograma e peso, e metros. Daqui a pouco eu vou mostrar isso daqui, tá? Na próxima página eu tenho essa relação aí. Por que um cavalo vapor é 735 watts e por que um HP é 746 watts? Bom, vamos então associar potência com velocidade, depois a gente vê isso. A equação apresentada para o cálculo da potência média pode ser usada para qualquer máquina, dispositivo
ou sistema capaz de realizar trabalho ou receber trabalho de uma força. Então, ó, considere uma força F constante que atua em um corpo ao longo de um determinado deslocamento. Bom, se eu apliquei força e essa força gerou um deslocamento, eu tenho realização de trabalho. No caso, houve uma realização de trabalho aqui transferindo energia para o corpo, porque eu tenho uma velocidade inicial V0 e uma velocidade final V maior que essa V0. É só olhar o vetor aqui, né? Aí, como é que eu calculo esse trabalho da força constante? Multiplicando a força pelo deslocamento e pelo ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Que é esse ângulo alfa aqui. Então, observe. No movimento, essa força realiza um certo trabalho durante certo intervalo de tempo. Assim, aplicando a equação da potência, nós vamos ter que a potência média realizada por essa força é o trabalho dessa força dividido pelo tempo. O que é o trabalho da força? É a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Como eu estou relacionando potência, dividido pelo tempo. Só que essa relação aqui, ó, ΔS sobre ΔT, determina minha velocidade média. Né? Nós vimos lá no começo, bem lá no início, que a velocidade média de um corpo é a razão entre o deslocamento e o tempo. Então, eu posso trocar esse ΔS sobre ΔT por Vm, que é a velocidade média do corpo. Então, essa potência média fica a força constante vezes a velocidade média, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e essa velocidade, e esse deslocamento. Bom, se o intervalo de tempo ΔT for muito pequeno, tão pequeno a ponto de tender a zero, a razão ΔS sobre ΔT passará a determinar a velocidade instantânea do corpo e a própria potência média passará a designar uma potência instantânea. Neste caso, a equação anterior passaria a determinar a potência instantânea graças à aplicação da força F. Então, para a potência instantânea, o que seria essa potência instantânea? Por exemplo, estou lá dirigindo o carro, eu bato o olho no velocímetro, o velocímetro está marcando uma velocidade qualquer. Naquele instante de tempo, eu tenho uma potência relacionada àquela velocidade. Então, a potência instantânea vai ser a força aplicada vezes a velocidade instantânea vezes cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tá? Essa potência é dada em watt, a força F é dada em Newton, a velocidade instantânea em metros por segundo, e o ângulo alfa aí é o ângulo entre a força e a velocidade, porque essa velocidade tem a mesma direção e sentido do deslocamento. No caso da força ser aplicada no corpo e o deslocamento realizado por ele apresentarem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, forças paralelas, o cosseno do ângulo ficará assim. O cosseno do ângulo alfa vai ser igual ao cosseno de zero, que é igual a 1. Dessa forma, a equação anterior fica reduzida a essa expressão aqui, ó. A potência instantânea é a força vezes a velocidade instantânea, tá? Bom, vamos entender a ideia de um HP aí. Um HP, ela é a energia que tem que exercer um cavalo de uma certa raça lá na época para elevar um pé 550 libras em um segundo. Por que isso? Vamos entender. Na época que James Watt desenvolveu, aperfeiçoou a máquina a vapor, os empresários da época eram muito céticos em relação ao que uma máquina ia fazer no lugar de um cavalo, que a força motriz, a força mecânica na época é cavalo, o cavalo fazia tudo. Então, para o James Watt poder vender a ideia dele, ele passava para esses industriais o quanto que a máquina dele poderia fazer de trabalho, né, de executar tarefas, substituída por cavalos. Então, eu falei assim, a minha máquina aqui, ela consegue realizar o mesmo trabalho que 5 cavalos que você tem aqui. Por exemplo, você tinha os cavalos para fazer um moinho d'água funcionar. Você precisaria de 5 cavalos para fazer esse moinho d'água funcionar. Ele falava, não, minha máquina faz a mesma coisa que esses 5 cavalos, certo?
Então, a ideia do HP está relacionado à massa em libras e essa altura em pé. Ou, para transformar em cavalo-vapor, né, em CV, é elevar um peso de aproximadamente 250 quilogramas, que está relacionado a essas 550 libras, né, que é o sistema imperial, a uma altura de aproximadamente 30 centímetros, que é um pé, tá? No intervalo de tempo de 1 segundo. Então, se eu relacionar essa massa com esse deslocamento de 30 centímetros, no intervalo de tempo de 1 segundo, eu tenho um cavalo-vapor. Se eu relacionar essa massa de 550 libras com a altura de um pé, no intervalo de tempo de 1 segundo, eu tenho um horsepower, que é um HP. Beleza? Então tá lá, ó, horsepower na figurinha aí. Um HP é aproximadamente igual a 745,7 watts, tá? Ah, mas como é que eu calculo isso? É simples. Eu multiplico a massa pela aceleração da gravidade multiplicada pelo deslocamento e divido tudo por 1, que é o tempo em segundos, tá? Então, se eu pegar a massa no CV, para ficar mais claro, pegar a massa de 250 quilogramas, multiplicar por 10, que é a aceleração da gravidade, multiplicar por 0,3, que é o deslocamento sofrido pelo corpo, e dividir por 1 segundo, eu tenho aqueles 735 CV, né? Aí, na indústria automobilística, por exemplo, tem carro que usa o HP, tem carro que usa o CV. Aí, por exemplo, um carro que usa HP, uma Ferrari, por exemplo. Tem Ferrari de 600 HP. Então, o que seria esse 600 HP no motor da Ferrari? Seria a mesma força realizada por 600 cavalos amarrados nesse carro. Vamos colocar dessa maneira, tá? Bom, com isso a gente mede rendimento. Em nosso dia a dia, utilizamos inúmeras máquinas com finalidades e funções diferentes. Todavia, toda máquina tem um princípio de funcionamento, que é a realização de trabalho, no qual se observa a transformação de uma energia em outra. Por exemplo, ó, um liquidificador transforma energia elétrica em energia de movimento, né, nas pás deles. Energia cinética de rotação. Uma pilha transforma energia química em elétrica. Um chuveiro elétrico transforma energia elétrica em térmica. O motor de um carro transforma energia química, né, que é a energia dos combustíveis, em térmica e em seguida em energia de movimento. Então, no nosso dia a dia, usamos diversos dispositivos e instrumentos que convertem um tipo de energia em outro. Bom, outra característica geral das máquinas é que nenhuma consegue realizar uma tarefa com 100% de eficiência. Um ventilador, por exemplo, fica com seu motor aquecido após funcionar por alguns minutos. Isso ocorre porque, apesar dele se destinar a converter energia elétrica em energia de movimento, parte da energia total que essa máquina recebe se transforma em energia térmica. Ou seja, não existe máquina ideal, visto que uma parcela da energia total recebida por uma máquina sempre se converte em outra forma indesejável de energia, ou seja, sempre uma parcela se transforma em calor, em vibração, em ruído. Então, eu sempre vou perder, tá? Eu não tenho, por exemplo, pego a energia elétrica na tomada e transformo integralmente em energia de movimento no ventilador. Ia ser uma beleza. A gente ia economizar energia pra caramba, porque aí eu não ia necessitar do ventilador estar, por exemplo, funcionando na potência máxima dele. Eu poderia deixar ele funcionando com uma potência menor, que ele ia pegar toda aquela energia e transformar em energia de movimento. Então, o que é uma máquina ideal? É a máquina que aproveita toda a energia que recebe para realizar trabalho. Não tem como, tá? Infelizmente.
Motor a combustão, por exemplo, motor de um carro, o melhor aproveitamento chega em 25%. Então pensa assim, ó, no desperdício. Você vai lá no posto de gasolina, coloca R$ 100 de gasolina no seu carro, R$ 75 você perde na forma de calor, de ruído, de vibração, calor das peças do motor dentro do carro, ruído, porque o som tem que sair pelo escapamento, vibração, porque o motor precisa funcionar numa rotação qualquer, ele vibra. Então, quanto mais barulhento é o escapamento do carro, mais energia você está perdendo, tá? Bom, a energia que uma máquina recebe por unidade de tempo é denominada potência total, enquanto a energia que é transformada pela realização de trabalho por unidade de tempo determina a sua potência útil. A diferença entre as potências total e útil é a potência dissipada, é aquilo que eu perdi, que equivale à energia por unidade de tempo, que é perdida normalmente na forma de calor. No caso aí, perdida, esse termo é adotado com a conotação de que a energia é transformada naquela modalidade, tá? Então, nada se perde, tudo se transforma. Parte eu uso para realizar trabalho, parte é transformada em calor, tá? Que não vai ser utilizado para realização de trabalho. Então, eu tenho esse diagrama aqui, ó. Isso pode ser representado esquematicamente assim. Então, tem a potência total que essa máquina recebe, parte dessa potência ela é transformada em trabalho, que é chamada de potência útil, e parte é dissipada na forma de calor. Ou seja, eu tenho que ter um princípio de conservação de energia. Tudo que eu recebo aqui tem que ter o somatório fechando aqui no final. Então, a parte da potência fornecida a um dispositivo é aproveitada em trabalho útil, outra parte é utilizada para realizar trabalho e, portanto, é perdida, ou seja, dissipada. Como a energia se conserva, tudo que eu recebo tem que ser conservado na realização de trabalho e na forma de energia dissipada, tá? Bom, eu vou parar por aqui, tá faltando só rendimento para a gente concluir o nosso estudo dessa apostila. Aí, fechando o rendimento na quarta-feira, eu já consigo concluir essa apostila, tá? E consigo resolver essas atividades com alguns exercícios a mais que eu vou incluir. Então, não deixa acumular, não, tá, pessoal? Não deixa acumular, porque aí chega próximo do final de semana, vocês vão ter muita coisa para fazer, tá? Do mais, um abraço para todo mundo, se cuidem. Até quarta. Quarta-feira a gente encerra esse volume, tá? Um abraço, pessoal. Bom final de tarde e até quarta. Tchau, gente. Falou, Gustavo. Falou, Eugênio. Um abraço, pessoal. Tchau, professor. Tchau, até mais. Um abraço, Giovana. É.